Boa noite a todos, estamos começando mais uma conversa literária, como toda sexta-feira a gente tem feito desde o início de janeiro. E hoje a gente vai falar sobre o livro Extraordinário, que também tem o filme, e eu acredito que muitos aqui conheçam o filme. Não sei se todos conhecem o livro também, espero que sim. Tô vendo aí que a Carol já entrou, o Lucas já entrou. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nesses primeiros minutinhos, a gente espera sempre o pessoal ir entrando. Daqui a pouquinho eu te chamo, tá, Carol? Enquanto isso, vamos encaminhar a live para os nossos amigos, para chamar as pessoas que talvez possam se interessar. E se vocês souberem de alguém que pode se interessar por essa live, é só mandar nesse aviãozinho que tem aí perto do chat, que encaminha a live para as pessoas. E já já a gente chama Caroline Vidal. Para quem não conhece, Caroline estudou comigo psicologia, estudou na faculdade. E hoje a gente vai falar sobre esse livro que tem muito conteúdo de psicologia. Quero saber, pessoal que tá aí no chat, se o áudio tá bom, se tiver qualquer problema no áudio, se vocês estiverem ouvindo bem, dá um retorno aí pra gente saber se tá tudo ok. E nós já vamos começar. Já tem bastante gente entrando. Boa noite, Bruna, Cláudio, Maria Cel, todo mundo que tá entrando aí. Hoje o Bruno está comigo depois de tanto tempo. Carol, vou te chamar. Vamos lá. Caroline. Pessoal, o som tá ok? Quem puder depois dar um retorno aí, para saber se vocês estão ouvindo bem. Carol, quanto tempo! Saudade de você! Há um ano que a gente não se vê. Pois é, muito tempo, né? Bastante tempo. Tá bom o áudio, o pessoal tá falando. Então, já Tá sim, tentei tá mais ótimo. ou menos. Oi, o que você falou? Não, tá ótimo, só tá com um pouquinho de delay, mas tá pra entender. Tá bom. Problemas de internet sempre acontece, né? Sim. Hoje a gente vai ficar aqui sem fone de ouvido, então se tiver qualquer problema do som, você avisa, o pessoal no chat avisa, que é para poder nós dois ouvirmos ao mesmo tempo. E eu vou dizer para você, eu comecei a ler esse livro Extraordinário, não consegui terminar a tempo, né? Mas eu vi o filme Sim. hoje e eu desabei de tanto chorar, pelo amor de Deus, eu chorei de Maravilhoso, né? não tem, tipo assim, uma cena épica que você chora. Não, tem várias cenas épicas Sim, que a gente chora. exatamente. O Bruno me viu hoje chorando o dia inteiro. Boa noite, Caroline. Bem, teve uma hora que Vamos. eu entrei no quarto, a Renata estava assistindo o filme no tablet. E quando eu entrei, ela estava Uhum. toda vermelha, sacudindo lenços. E eu falei, meu Deus, a mulher tá passando mal. Não, ela estava vendo o filme. Hoje a live é o que eu falar, então. E aí eu já apresentei, né, um pouquinho a Carol. Mas se apresenta mais um pouquinho aí também, Carol. E quem gosta de psicologia, segue o perfil da Carol. Ela posta várias coisas interessantes. E se apresenta, fala um pouquinho de você pra gente. E já pode começar falando, explicando pra gente do que se trata esse livro extraordinário. Tá bom, então. Boa noite, gente. Meu nome é Caroline Vidal. Eu vim aqui, a Renata me chamou, eu tenho perfil de psicologia. Para quem tiver interesse, eu abordo um pouquinho dos temas que a gente vê na faculdade, que eu vou estudando, eu acho interessante passar para o público. E, enfim, começando um pouquinho sobre Extraordinário, que eu estava até bem ansiosa para falar com você sobre esse livro, porque é um livro que marcou assim, a minha história de leitura. Sempre tem aquele livro que é o nosso xodó, né? E eu falo que o Extraordinário é o meu livro xodó. O filme também, inclusive, que eu sou apaixonada. E para quem não conhece, começar a falar um pouquinho de que se trata. O livro vai permear a história do August Pullman, que é um menininho de 10 anos de idade, muito gentil, muito doce, muito carinhoso, mas que é muito fofo, né? Amante de Star Wars também. A Eu gente vê esse amei. amor dele.
A gente vê esse amor dele pela série, ao decorrer do livro, né? E como ele mesmo fala nas primeiras palavras do livro, ele é um menino normal. A única diferença é que ele é a única pessoa que se vê assim. Ele é a família. Todo o resto do mundo não o vê assim. Então, a gente começa a seguir a história dele. O que o torna anormal para as pessoas. Ele nasceu com uma deformidade facial, então ocorreu uma série de deformidades no rosto dele, somente no rosto. Ele não tem nada no corpo, não tem nenhuma sequela mental, somente no seu rosto, em que ele teve que fazer também diversas cirurgias para corrigir coisas para sua saúde mesmo, para conseguir engolir, por exemplo, ou escutar melhor. Então, ele é marcado por isso, e por conta disso, por conta dessa barreira que é o rosto dele para as pessoas o olham torto na rua, falam, cochicham sobre ele. Então, ele já tem essa vivência na vida dele desse preconceito, dessa intolerância das pessoas. Uhum. E no livro, a gente vê ele passando por uma mudança muito grande na vida dele, que é começar a escola. Ele vai dar início ao 5º ano, porque os pais dele acreditam que é necessário tirar ele dessa bolha um pouco, que ele só vivia em casa. Assim, ele ia para outros lugares, como sorveteria e tudo mais, mas o convívio com outras crianças da idade dele, de estar ali numa escola, ele nunca teve. Então, os pais dele veem essa necessidade e buscam isso para ele. Então, ele se vê nesse novo universo, que é totalmente assustador para ele. Já é assustador para qualquer criança, né? Começar numa escola nova, ter que fazer novos amigos. Mas principalmente para ele, como ele mesmo fala no filme, eu acredito também que ele fala isso, a gente vê uma criança que fala que queria ser invisível para ninguém enxergar ele. Então a gente já vê como ele é afetado por tudo isso, e o livro vai permear durante toda essa trajetória dele, jornadas, construir amizades, enfrentar todo o bullying que ele vai sofrer e conquistar as pessoas ao redor dele. Até então ele fazia o que chama lá nos Estados Unidos de homeschooling, né? A mãe dele Isso, ensinava exatamente. ele, e então é a primeira vez mesmo que ele pisa na escola, com 10 anos de idade. Uhum, Inclusive, isso, exatamente. Inclusive, tá com delay, eu tô com medo de interromper. Mas Acontece. essa questão do espaço escolar é interessante, né? Porque, na verdade, quando a gente fala a palavra escola, muitas vezes a primeira coisa que vem à nossa mente é de que a criança ou o jovem vão para lá simplesmente para ter aulas e para ter um aprendizado meramente intelectual. Quando, na verdade, a gente acaba omitindo o fato de que a escola é um espaço intenso de socialização, de vivência emocional, né? De convivência com a diversidade, com o diferente. Então, a escola ela transcende o aspecto exclusivamente intelectual, né? Ele é muito importante para o desenvolvimento de outras potencialidades das crianças e dos jovens. E é a chance dele tomar contato com pessoas diferentes da família, com pensamentos diferentes, né? A gente só amadurece em contato com a diversidade. Então, vai uma reflexão aí interessante também sobre essa importância do espaço escolar e da diversidade, né? Falou o professor. Sim, interessante. Tá sardinha. Sim, e entrando até nesse aspecto que você colocou, a gente vê isso nos pais dele. Que os pais dele percebem essa necessidade dele ter essa socialização na escola. Porque ele é uma criança que vai muito bem nas matérias, sendo ensinado pela mãe dele em casa. Mas como eles colocam, não é só isso. Também é questão dele estar entrando naquele novo universo. E ele tem pais muito dóceis, assim. Eu admiro muito os pais dele. São muito dedicados, estão sempre ali presentes. Mas eles entendem que eles estavam colocando o filho dentro dessa bolha, que é necessário fazer ele ter asas, fazer ele conseguir encarar esse mundo. É difícil, eles sabem disso, o pai dele e a mãe dele até colocam diversas vezes isso. A princípio, a mãe quer, o pai não quer, depois mudam de ideia, e o pai não quer e a mãe quer. Mas eles entendem essa necessidade do filho estar naquele novo ambiente. E precisa, né? É necessário a criança ter esse estímulo, por mais que seja complicado, principalmente para ele. E é muito interessante porque, assim, ele não tem como. A questão que ele tem facial não vai mudar. Vai ser para sempre. Não, Então, exatamente. até que ponto, realmente, assim, eu fiquei pensando muito se eu fosse mãe dessa criança, né? Até que ponto, de fato, eu ia proteger o meu filho em casa, sendo que em algum momento eu posso não estar mais aqui,
Não sei que momento Uhum. vai ser esse. Pode ser só quando ele já for adulto ou não, pode acontecer algum acidente. E aí, quando ele for encarar a sociedade, sabe, o quanto antes ele puder fazer isso, melhor. E eu É. acho que foi assim, na idade perfeita, né? É a importância Sim. da educação para a autonomia, né, do indivíduo. É. Uhum. Com toda certeza. E aí acabou que você já descreveu um pouquinho o personagem, né? Não sei se você quer É. descrever outros personagens importantes também da história. Sim, com certeza. Nossa, essa história, assim, o livro principalmente, no filme também eles fazem essa relação, mas no livro eles mostram diversos pontos de vista. Aham, Então, por mais que o ponto de vista principal seja do August, né, tem vários outros pontos de vista que permeiam o mundo dele. eu amei. Mostra isso, exatamente. É o que me encanta também nessa história, mostrar como as outras pessoas se veem diante do Aug, como foi o mundo delas quando o Aug entrou. Então, isso é muito interessante no livro. E mostra, a autora consegue desenvolver bastante diversos personagens. Dois deles, que eu acho que é muito legal a gente falar, que são os melhores amigos do August, né, ao longo do livro, que é a Summer e o Jack Will. Uhum. E é muito interessante você ver como é que acontece essa amizade, como é que se dá início essa amizade, porque são de formas totalmente diferentes. E eu percebi muito isso, principalmente dessa última vez que eu li. E anteriormente eu nem tinha percebido tanto isso. Que a Summer, por exemplo, é uma menina super popular na escola, considerada bonita, querida por todos pela sua gentileza. E no primeiro dia de aula, o August está tendo um dia difícil, né? Por todos os olhares que ele está tendo e as pessoas ficarem cochichando. E ele se vê no pior momento para ele, que é o refeitório, quando ele vai para a hora do almoço e está toda a escola ali observando ele, cochichando sobre ele. E a Summer vê essa situação. E ela vê aquele menino ali sozinho, e ela encara ele como um menino sozinho. E Uhum. vai tentar fazer amizade. E o que eu acho interessante dela é que ela não vê o rosto dele. Ela não cria essa barreira do rosto dele. Ela só quer conhecer ele. Como ela mesma fala, eu quero ter um amigo. Eu quero fazer um amigo bom para variar. E a amizade deles vai desenvolvendo lindamente ao decorrer do livro. É muito engraçado ver eles conversando e tal. E outra amizade que é muito interessante, por isso eu coloquei a relação da amizade do Jack Will também. Uhum. Que o Jack Will é totalmente ao contrário da Summer. Ele cria muito essa barreira da aparência do Aug, de não chegar no Aug por conta do rosto dele. E ele comenta, aí vai até um pouquinho de spoiler, para quem Pode, não pode, gosta. pode. É, mas então, ao longo do livro, ele fala que ele é chamado, né, para apresentar a escola. Ele e mais dois outros alunos. E nesse momento que ele é chamado para apresentar a escola para o August, ele não quer. Ele fala, não, eu não vou de jeito nenhum, porque eu já conheço esse menino, eu já vi ele no bairro, Uhum. e eu conheço a aparência dele, eu não vou. E a gente já vê a barreira dele logo ali. E ao decorrer dos primeiros capítulos, ele tá muito assim. Ele não quer criar amizade com August porque ele conhece a aparência dele e já julga já a partir desse momento. Uhum. E é interessante que ao longo do livro eles se tornam muito amigos. Eles sempre ficam próximos na sala e o August vai conquistando ele com o Nossa, jeitinho dele aos poucos. Aos pouquinhos, e tem um momento que ele fala assim, ele é o meu melhor amigo. E ele defende o August com unhas e dentes ao longo do livro, e ele se dedica muito a essa amizade. E é muito bonito ver isso, mas é interessante ver essa construção da amizade dos dois, porque um julgou pela aparência uhum. e teve que ser conquistado por aquela criança, e a outra não, simplesmente vou ser sua amiga. Então é interessante ver essas dualidades, né? Assim, um outro personagem também que eu acho legal a gente falar é dentro do contexto escolar dele também, que é o Julian, que eu acho que é um personagem assim que causa um sentimento bem controverso em muitas pessoas quando assistem o livro, porque ele é um personagem que ele é um elemento principal no bullying que acontece com August na escola inteira. Porque ele que dissemina muito esse bullying, essa ideia de rejeição com August, de intolerância em relação a ele. E ao longo do livro todo, ele tem esse pensamento. Não tem ponto de vista dele nesse livro, né? Somente em outro livro, mas ao longo desse livro, ele cria totalmente essa barreira e nunca tentou se aproximar do August. Então a gente vê esse outro retrato de uma outra criança dentro da própria classe dele.
E é interessante, aí agora a gente até indo para psicologia até um pouco, e a gente vê também como os pais também podem refletir nos filhos esses tipos de comportamento. Exatamente. Eu não faço Porque, parte do livro, mas a cena do filme com os sim, pais me deu uma vontade de sacudir a tela, falar assim, pois por é, quê, sabe? Por quê? Eu não sei como é que é, se sim, essa cena é igual no livro, mas aham, no filme a gente fica até com uma dor no coração pelo Julian, mesmo ele tendo causado uhum, todo o bullying, porque a gente vê a sim, perspectiva dos pais e entende tudo, aquela dinâmica, né? Eu acho que é, isso envolve também todo um debate, né, sobre a relação que a gente tem na sociedade atual sobre forma e essência, né? uhum, Eu acho que a nossa sociedade foca demasiadamente nas formas, ignorando a essência, tendo com isso uma atitude extremamente pré-conceituosa, no sentido de julgar só a aparência exterior, que na verdade diz pouco ou nada da pessoa, muitas vezes. E isso acaba sendo uhum, introjetado nas próprias crianças, né? As crianças são sim, ensinadas muitas vezes a ser assim, ou de maneira inconsciente aham, pelos próprios pais, que às vezes nem têm noção disso, né? Ou, não sei, é, talvez até de maneira consciente, né? Pois é. Mas uhum, o fato é que quando a gente menciona essa questão, a gente está falando de um debate que transcende, né? Que é um debate da sociedade. A nossa sociedade é muito com presa às certeza, formas, né? À aparência. E a aparência uhum, não diz nada sobre o livro, né? A gente não pode jamais julgar um livro pela capa. sim, Exatamente. exatamente. O comentário que a Bruna fez aí, como a mãe do Jack Will foi o oposto dos pais do Julian. Sim, então, era algo que eu queria exatamente falar no livro. Acontece justamente isso no livro e no filme. E eu pensei justamente nesse lado da psicologia por essas duas cenas. Que a gente vê a mãe do Julian reforçando esse comportamento dele, Uhum. tendo essa intolerância, esse preconceito. Ela nunca conheceu o August, não sabe nem quem ele é, como ele é. E simplesmente pela aparência dele, ela não quer ele na escola. Então, assim, a gente vê esse reforçamento por parte dela. E a mãe do Jack Will, como a Bruna colocou, é totalmente o inverso. Quando o filho fala para ela aquela frase, como eu coloquei para vocês, que não queria nem ajudar o Aug por conta de já conhecer a aparência dele, não queria criar amizade, ela faz o inverso da outra mãe. Uhum. Ela fala para ele: não, você não pode julgar ele pela aparência dele. Imagina o que aquele menino vai sentir. Você sabe o que é uma escola, você sabe. Imagina o que as outras crianças vão fazer com ele. Então a gente vê esses dois reforçamentos totalmente diferentes e como isso reflete diretamente nessas crianças, nas vivências delas, na vida inteira, né? Vai perpetuar esse comportamento. De Mas eu fato, acho algo interessante. É, eu te cortei. desculpa também. Mas assim, já indo um pouco para frente, eu acho que é interessante também te falar que o Julian tem um próprio livro dele. Até tá na minha lista. Você falou outro? Pois é, Opa, que livro? Até anotei aqui. exatamente. Então, ele tá até na minha lista de próximos livros para ler. Eu ainda não li porque eu descobri ele recentemente. Mas e eu sempre tive muita curiosidade para saber como é que era a mente desse menino, o que ele pensava sobre tudo isso. E ele tem justamente um livro que a autora fez somente com um ponto de vista dele, em que mostra mais um pouquinho sobre ele, mostra como é que ele se sente, como é que é o coração dessa criança. E ele começa, pelo que eu vi da história do livro, não contando spoiler, tá, gente? É o enredo mesmo. Ele começa a descobrir esse coração bom que ele tem. Então, eu acho que é aí, para quem leu Extraordinário como eu, que vocês também querem ler, é legal também a gente ir nesse outro ponto de vista também, que é o dele. Perfeito. E é como a Maria Cel botou aí no chat, né? Essas crianças que praticam bullying não são mais, não são Uhum. vilãs. Não, São crianças que exatamente. precisam de atenção por algum motivo. Eu não sei se você vai Uhum. comentar, mas a Bruna falou aí da Via também no chat. E, nossa, eu chorei muito com Sim, ela. Como é ser irmã do August, né? exato. Tem até uma frase dela, que foi uma frase que assim, não saiu mais da minha cabeça, que ela fala que ela tem ciência de que o Aug, ele é o Sol, e que todos os Ó, outros são os planetas que o rodeiam. E ela tem ciência disso, ela fala que ela entende que os pais precisam dar essa atenção maior ao AUG e que ela tem que ter independência, que ela precisa ver os estudos dela sozinha, que ela precisa fazer tudo sozinha. E a gente vê que por mais que ela tenha essa consciência, ela sente falta dos pais dela ali presente, ela sente falta dos pais dela ali do lado dela.
para ter uma conversa, para falar do dia dela, para reclamar simplesmente de alguma coisa que aconteceu no dia dela. Como a gente, é nos colocado, né? Durante o ponto de vista da Vi, a gente vê que ela também está passando por diversos problemas na escola. Só que ela não consegue desabafar com isso com a mãe, por exemplo. E isso acaba abalando ela de uma forma muito intensa. Então a gente vê também esse outro lado da família dele, dentro da família dele, que é a irmã dele, necessitando também dessa atenção. Então isso é muito, bem interessante do ponto de vista isso, que a gente consegue ver como o personagem se sente, quais são os pensamentos dele dentro daquela situação. Eu achei incrível esse jogo que eles fizeram, que a autora fez no filme, né, também. Eu achei incrível. E você se identificou, assim, em algum momento? É claro que nós nunca vamos saber o que o August sentiu, né? Nós Nunca. não estamos no lugar dele, não passamos pelo que ele passou. Mas talvez algum momento, ou dele mesmo, algum momento específico, né? Às vezes de bullying mesmo, ou então algum momento de outro personagem, a gente sempre se identifica um pouquinho, né? Eu queria saber se isso aconteceu com você. Deu pra ouvir daí? Um pouco, não. Mas então, eu acho que assim, quando eu li, o personagem que eu mais me identifiquei foi justamente ele. A gente nunca, como você falou, a gente nunca vai sentir o que ele sentiu na vida. Mas eu acho que pela escrita da autora, a gente consegue ser inserido dentro daquele universo. Então, cada palavra que é dita a ele, cada gesto que fazem, cada olhar que dão, a gente sente muito aquilo também dentro da gente. A gente parece que traz pra gente isso. E essa visão que ele passa, ela consegue passar aquilo como se fosse realmente uma criança falando, com toda a inocência dela, com toda a pureza dela, falando e falando pra gente que ela entende que ela é assim, mas só que é difícil estar naquele mundo, é difícil encarar esse mundo. Então eu acho que eu acho que para muitas pessoas também, ele acaba sendo um personagem que a gente se identifica muito por conta dessa narrativa dele, por conta do modo como ele cativa a gente. Sim. Né? O que aconteceu muito comigo foi pensar muito no lado da mãe, né? Da mãe e do pai dele. Eu fiquei pensando muito, e se fosse meu filho? Eu pensei muito isso ao longo o pedaço que eu li, que eu consegui ler do livro, né? E ao longo de todo o filme. E também o lado do professor, porque assim, eu trabalho com criança há muitos anos, pelo menos 8 anos, não como psicóloga, né? Que a gente ainda não pegou o nosso RP, estamos aguardando. Mas com outros trabalhos, né? Então, eu também me coloquei nesse lugar, né? E se chega uma criança, exatamente como ele, num desses trabalhos, né, que eu faço, como é que vai ser justamente para inserir ele ali? Já aconteceu situações muito parecidas, não exatamente iguais, né? Porque não foi nenhum problema no caso dele, né, que seria no rosto, não foi assim também. Foram por outras questões de patologia, de outras patologias que não são tão visíveis, né? E que já é um desafio. Então, eu me coloquei muito nesse lugar também da professora que estava ali, né? O que fazer, dos adultos. Eu acabei me colocando nesse lugar. Eu achei interessante aqui vocês falando, né? É como o livro, ou o filme, no caso, propiciou para vocês o exercício da empatia, não é? Demais. Porque na medida em que ele te envolve emocionalmente, te envolve afetivamente, ele te provoca a fazer o exercício fundamental para o nosso desenvolvimento individual e social, né? De nos colocarmos no lugar do outro, né? Não no sentido de saber exatamente o que o outro sente, porque isso é impossível, mas no sentido de tentar, de alguma maneira, entender. Porque muitas vezes, quando a gente entende o outro, a gente se humaniza, a gente se sensibiliza e a gente melhora na nossa conduta com o outro, nas nossas relações com o outro, né? Então me provocou também isso de vocês falarem, né? Poxa, me colocar no lugar da professora ou no de outro personagem. Esse exercício de empatia é muito interessante, né? Uma provocação da história, muito bom. Você precisa ver o filme depois. Bruno tá adiantando. Ainda não, eu vou ver. Mas e o que mais te chamou a atenção, assim, Carol, se você fosse ter que eleger no livro todo? Já que o Bruno falou de empatia, né? E essa é uma coisa que me chamou muita atenção. O que te chama a atenção? Então, me chamou muita atenção, como eu coloquei, do Aug, me chamou muita atenção a escrita da autora, foi algo que me envolveu demais, a forma como é contada essa história. Eu acho que
isso é um grande fator que fez a gente se sentir tão emocionada ao ler esse livro ou ao ver esse filme. Como isso é contado a gente, como ele traz isso pra gente. E também uma coisa que me fez me emocionar muito nesse livro foi a questão de que durante toda essa história ele nos passa uma sensação de que, como o Bruno mesmo falou, de que a gente precisa ser mais gentil. Tem uma frase, inclusive, do livro, que é até uma das colegas do August que ela cria, um preceito, né? Que no livro tem muito disso, de criar preceitos por conta de um professor. E ela fala, a gente não pode ser só amigável, a gente precisa também ser amigo. E isso foi uma coisa que ficou muito pra mim, porque muitas das vezes a gente acha que tá acolhendo aquela pessoa porque a gente dá um tchauzinho, porque a gente dá um sorrisinho, ou porque a gente é educado, mas a gente não tá acolhendo aquela pessoa. A gente também tem que se dedicar a ela, também tem que estar ali pra ela, tentar ser amigo daquela pessoa. Ir além. Então, isso, ir além. Então, assim, foi algo que me marcou muito nessa história. E eu acho que, assim, foi o que me fez dar continuidade à leitura tão rapidamente, assim. Foi o que me prendeu a ela e não consegui mais sair dali. E outro fator também, que é muito interessante, é que esse é um livro que é aquele tipo de livro que eu quis marcar em todos os trechos, assim. Não tenho coragem, mas quis marcar quase todos os trechos, porque até nas falas dos personagens, eles falam coisas que trazem um outro sentido pra gente. A gente começa a refletir sobre aquilo. E o senhor Brown, que é um dos professores até na escola, ele traz diversos preceitos, né, para as crianças ao longo do livro, e você vai começando a se perguntar aquilo, começando a colocar isso também na sua vida e trazer essa reflexão para você no seu mundo, né? Então, esses aspectos mexeram muito comigo. Eu gostei muito da escrita da autora também, porque é muito fofo, assim. Crianças são muito fofas, o diálogo delas e é muito fofo, assim. É um menininho de 10 anos, extremamente fofo, e eu queria abraçar o livro. Eu tô olhando no Kindle, eu ficava, meu Deus, é muito fofo. Eu adoro criança, né? Mas me chamou muita atenção, e aí, mais uma vez, eu não cheguei nessa parte do livro. Não sei se é colocado assim também no livro. Mas no filme, a parte quando mostra o ponto de vista da Via, eu acho muito interessante porque certas falas dela para o irmão meio que fazem com que ele veja, mesmo que ele tenha todos esses problemas, que o mundo não gira ao redor dele. Isso, E eu achei exatamente. isso maravilhoso, porque às vezes a gente faz uma coisa terrível, Carol. Quando tem alguém, por exemplo, que tem algum tipo de questão especial, né, algo diferente, a gente acaba querendo tratar a pessoa, como é que eu posso, não estou sabendo explicar, mas a gente trata como se a pessoa fosse extremamente frágil, extremamente rei e rainha de tudo, e tudo tivesse que ser para ela. Só que isso é muito ruim, mesmo que a vida do Aug seja muito difícil, o mundo lá fora é muito difícil. Então, e não gira ao redor dele de fato, sabe? Então eu achei muito legal quando mostrou o ponto de vista da irmã, que ela tenta colocar isso pra ele. Calma, nem tudo é sobre você, né? Sim, eu ia quase exatamente. dar um spoiler aqui da Daisy, viu? Pois é, aquela cena. Quem quiser saber, leia. Tem um momento aí muito especial envolvendo a cachorrinha, que ela fala pro irmão, olha, nem tudo é sobre você. Eu achei isso fantástico. É verdade. Porque, na verdade, a gente não pode se furtar, não é? A não achar que ele também precisa aprender determinadas coisas, né? Porque por mais que a pessoa, por determinadas questões e contextos, precise de um afeto, de uma atenção maior, isso não significa que ela também não precise ser educada, que ela também não precise passar por experiências, por desafios, para que ela possa desenvolver também os seus potenciais. Eu me recordo também do trabalho no Curupaiti, né, que a gente visita, antes da pandemia, né, agora não, mas pessoas idosas. E as pessoas chegam... Só para explicar, um hospital de hanseníase. E as pessoas chegam para os idosos e tratam eles como se fossem crianças, sabe? De 10 anos de idade, quando são pessoas com uma experiência de vida assim, fantástica, sabe? E a gente, como se nós mesmos, de uma maneira muitas vezes ingênua, inconsciente, a gente diminuísse a pessoa,
sabe? E isso é muito ruim também. É tanto ruim É. a gente não ter o cuidado, como é ruim ter um Cuidado. cuidado que beira a superproteção, que beira a alienação da própria pessoa. Uhum. Perfeito. E Sim. por que que você decidiu ler esse livro, Carol? É porque... Então, esse livro eu comecei a ler ele há muitos anos atrás, lá em 2013, que foi a época de lançamento até dele. E eu não conhecia nada sobre ele. Era um livro que não tinha muito sobre ele na internet ou em qualquer lugar que as pessoas comentassem tanto dele assim. Então, no meu grupo de amigas, assim, elas não tinham me comentado a história. Eu não sabia nada sobre a história. Mas elas tinham falado que tinha sido um livro que deu um outro sentido, um outro olhar para elas, para a vida em geral. E outras pessoas também, eu comecei a ver em sites, falando também sobre essa ressignificação que trouxe. Em determinado momento eu estava numa livraria e eu vi ele. Lembrei do nome, mas não sabia nada sobre ele, nem capa, nem nada. E eu olhei para aquele livro e até peguei aquele aqui para vocês verem, e ele é uma capa muito simples. Assim, é simplesmente um rosto de um menino, tem algumas partes com a palavra extraordinário. E eu olhei aquilo e eu pensei, nossa, que capa simples, assim. E às vezes a gente se pega, né, buscando um livro justamente pela capa, aquele julgamento pela capa. Ah, aquela capa mais bonita, ou às vezes eu troco um livro por causa que a capa a nova versão é mais bonita. E eu vi esse livro tão simples assim, aí eu fiquei, nossa, interessante. E quando eu viro o verso dele, tem justamente a seguinte frase: não julgue um livro pela capa. Que tem tudo a ver Excelente. com o áudio. Tudo a ver. E eu olhei aquilo e eu falei, tá bom, eu não vou julgar um livro pela capa. E eu nem me dei o trabalho de ler a sinopse dele, nem a história. Eu falei, vou levar ele assim mesmo, vou me dar a oportunidade de ler esse livro. E eu trouxe para casa e eu terminei ele em uns 2 dias. Assim. Ele me prendeu ao ponto de eu não conseguir parar de ler ele. E realmente era o que todo mundo falava. Me trouxe uma nova visão, um novo sentido para as coisas e me ressignificou muito. Mesmo sendo tão nova, ele me trouxe uma nova visão de mundo, assim. Você tinha quantos anos em 2013? 2013, uns 15. Ah, não. E depois Bem nova. de ler agora de novo, né? Reler. Com outro olhar, já depois da faculdade de psicologia. Sim, exatamente. Eu tinha até comentado isso com você, né? Porque eu tinha lido muito nova e aquilo me trouxe, sim, uma nova experiência. Mas quando eu li agora de novo, eu falei, nossa, Renata, como isso me trouxe uma nova visão? Assim, não foi a mesma experiência. Parecia que eu tinha lido pela primeira vez aquele livro. E eu acho que é muito aquilo. Os livros, às vezes, dependendo da época da vida que você tá, como você lê aquilo com as suas novas experiências, suas novas construções, faz com que você enxergue ele de outra forma, faz com que aquilo te traga uma nova experiência, né? Uma Exatamente. nova visão. Exatamente. E pois é, e a primeira vez que eu li, eu fiquei muito emocionada com essa questão da gentileza, como uma mera frase nossa, às vezes muda totalmente o mundo de uma pessoa, totalmente um dia de uma pessoa. E tem justamente essa cena da Summer, que eu até citei já aqui no spoiler, quando ela vai lá no AUG, ele já tá num dia horrível. Assim, já tava achando que o primeiro dia de escola não ia ser bom, por conta de tudo, todos os olhares. E olha só como é engraçado, uma simples conversa. Conversa é algo tão simples, você chegar para alguém e você conversar com alguém, aquilo já mudou o dia dele. Ele já falou que não foi tão ruim assim. Então, me trouxe muito isso, da gente se importar mais com as nossas palavras para o outro. E ver como é que aquilo afeta ele e como pode transformar a vida dele inteira. Exatamente. E o que, assim, se você tivesse que falar alguma coisa, né? O que esse livro mudou na sua vida? Aí pode trazer tanto 2013 quanto agora na releitura. Mudou alguma coisa na sua vida? Olha, eu acho que mudou essa forma de ver as pessoas, de ver com mais delicadeza. Eu acho que a gente pode usar essa palavra. Os sentimentos do outro. E cada um tem uma história. E a gente não pode julgar a pessoa simplesmente pela sua aparência, de achar a pessoa que é metida, achar que a pessoa é isso ou aquilo. A gente às vezes coloca muito estereotipo e preconceito na pessoa sem ao menos conversar com ela. Quantas das vezes a gente não falou assim, eu te achava desse jeito antes, mas agora eu vi que você é muito legal.
Então, assim, me trouxe muito isso de você não julgar alguém pela capa dela, de você se dar a oportunidade de conhecer essa pessoa, porque às vezes você pode surpreender e você pode até se arrepender de não ter conhecido aquela pessoa antes, como até o Jack Will fala isso sobre o áudio. Sobre o arrependimento de não ter se dado a oportunidade dessa amizade antes, né? Então, me trouxe muito disso, da minha vida inteira. E também sobre a questão da gente começar a falar sobre a intolerância, começar a falar sobre o bullying na escola. Assim, uma coisa muito interessante que eu vi com esse livro, não sei se muita gente conhece, que essa autora, ela escreveu Extraordinário por conta de um ocorrido na vida dela. Que ela estava numa sorveteria com os filhos dela e um dos filhos dela gritou e se assustou com uma criança que tinha a mesma síndrome do Aug. Eu até peguei aqui para falar para vocês que eu não ia lembrar esse nome de jeito nenhum, que é a síndrome de Treacher-Collins. Que ele é baseado nessa síndrome, né? A autora escreveu nessa síndrome. Então, quando ela chegou em casa, ela lembrou daquela situação e pensou, nossa, como é que aquela criança vai ter que encarar aquele mundo e é um mundo que não tem coragem de encarar ela. Como é que vai ser isso? Então, ela criou esse livro extraordinário, mostrando a visão dessa criança, mostrando a visão dela para o mundo, como é necessário a gente desenvolver nas outras crianças também a questão de tolerância, de preconceito, empatia, respeito, amizade, gentileza, desenvolver todas essas questões nos nossos filhos, as pessoas que são os pais, né? E ela criou todo um movimento. Ela criou, na época, uma campanha chamada Choose Kind, que é exato, que é mais ou menos no sentido de escolha a gentileza, né? Porque essa frase no livro, que tem uma frase no livro de um dos preceitos do Sr. Browning, né? Que ele fala, que é uma frase que é muito conhecida, que muitos de vocês conheçam, que é: se você tiver que escolher entre ser certo e ser gentil, escolha ser gentil. Gentil. Exato. E essa frase deu início a essa campanha, ela escolheu esse nome, e é uma campanha em que ela buscava arrecadar assinaturas para fundações darem dinheiro para poder pagar viagens para cirurgias dessas crianças, se necessário, materiais escolares e diversos outros fundos. Então, imagina como aquilo virou, né, todo um movimento. Ela, inclusive, deu palestra naquela rua principal de Nova York, assim, imagina. Palestras em diversas escolas, foi um movimento muito grande e até hoje tem esse movimento. A campanha acabou, né, porque era uma campanha somente de arrecadação de dinheiro, mas todo esse movimento extraordinário continuou. Ela tem livros até hoje que ela fala sobre isso. Assim, eu sempre falo que o Extraordinário é um livro que eu recomendaria a qualquer pessoa, de qualquer idade que seja. Seja criança, adolescente, adulto, idoso, qualquer pessoa eu acho que pode mudar a sua visão de mundo lendo esse livro. E é uma leitura muito simples que vai te envolver. E ela, pensando também num público bem mais infantil, crianças que não conseguem ler, ela também criou um outro livro com a ideia de Extraordinário, só que somente ilustrativo. Para os pais poderem ler com seus filhos. E isso me chama muita atenção. Até nós profissionais, assim, professores, psicólogos, a gente pode colocar isso para as crianças, estimular isso nelas. E até outro livro também que ela tem, que é um livro muito interessante, que é um livro em que ela coloca frases como, por exemplo, qual foi a última vez que você fez alguém sorrir? E esse livro também é para ser lido com os pais ou qualquer outro profissional. E você vai estimular a criança a escrever sobre aquilo ou a desenhar. Então ela quis, a partir daquela pequena vivência que ela teve, aquilo mudou totalmente, significou totalmente o mundo dela. E ela quis também mudar o mundo de outras pessoas e fazer com que as pessoas enxergassem isso também. Então eu acho muito interessante. Muito bom. Eu fico imaginando aqui, né, sobre o poder da literatura, né? O objetivo dessa série, né, de lives aqui com tanta gente trazendo tanta coisa legal é justamente mostrar como os livros têm o poder de nos impulsionar, de nos provocar a pensar, de nos fazer ver com lentes diferentes as coisas, né? Porque muitas vezes tudo já está lá. A gente só não tem olhos de ver. Então é como se o livro, às vezes, nos estimulasse a desenvolver a sensibilidade para perceber as coisas que já existem, mas não percebemos.
E aí me lembrou uma fala muito interessante do pastor Henrique Vieira, lá no livro dele, O Amor como Revolução. Que tem live sobre isso, tá lá nos destaques, foi o Bruno que fez. Da necessidade da gente humanizar as nossas relações e humanizar o olhar em relação ao outro. Porque a gente vive numa sociedade, infelizmente, muito maniqueísta, ou seja, uma sociedade que a pessoa ou é boa ou é má. E, na verdade, as pessoas e a realidade são muito mais complexas do que só luz ou só trevas. Na verdade, todos nós carregamos qualidades, virtudes, carregamos também limitações, aspectos que a gente precisa amadurecer, melhorar. Então, eu acho que a gente precisa enxergar a humanidade que existe no outro. Porque quando a gente enxerga que o outro sente, que o outro ama, que o outro tem sonhos, apesar, às vezes, de algumas dificuldades dele, né? Às vezes do caráter, às vezes do jeito, a gente consegue se aproximar, né? A gente vê que tem algo que nos liga a todos. Há mais coisas que nos ligam do que nos separam. Nós, de maneira tola, muitas vezes, é que nos separamos, né? Então, a necessidade da gente humanizar. E o que vocês falam me provoca muito nesse sentido, né? É um incentivo do livro à humanização, a prestar atenção no outro, no sentimento do outro. Muito bom. E eu tava pensando justamente, mais uma vez citando a personagem Via, né? Ela tem, vou tentar não dar spoiler, mas ela tem uma amiga que deixa de ser amiga. E essa amiga achava que a vida dela era perfeita, que a vida da Via era perfeita. Mas aí a gente vê as dificuldades da Via também, né? Então, assim, muitas vezes a aparência engana em tantos sentidos, assim, e como nem tudo é só bom ou só ruim, como o Bruno estava falando. O essencial é invisível aos olhos, né? O essencial é invisível aos olhos também tem lá no Pequeno Príncipe aí nos destaques. Mas aqui no nosso roteirinho tem uma pergunta que eu já sei a resposta, a gente já comentou, né? Que é se você se emocionou em algum momento da leitura. Essa resposta a gente já Renata se esvaiu hoje, né? Então, pois é, então, eu sou chorona para livro e filme, mas só que assim, esse livro superou, assim, eu chorei nele do início ao fim, cada cena com ele eu chorava, eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir nem ler. Mas tem duas cenas em especial, assim, que eu trago pro meu coração, assim, que me fizeram muito chorar no momento, assim, quebraram meu coração, mas que foram muito emocionantes. Eu acho que, assim, são cenas essenciais e que trazem justamente a essência do livro, trazem justamente o sentido dele. Eu também vou tentar não dar spoiler, mas vocês me desculpem assim, tá, gente? Mas a primeira cena é justamente quando as crianças vão para um acampamento, e nesse acampamento, ele e o amigo, né, o Jack, eles vão pro meio da floresta, né, para fazer xixi, olha só. Mas enfim, eles se embrenham no meio da floresta. Aí nesse momento, três dos colegas dele de classe passam por eles. E esses colegas são pessoas que fizeram bullying com ele a todo momento, que não são, assim, amigos tão afetivos dele. E eles, enfim, eles passam e logo em seguida outros passam, mais velhos, crianças mais velhas, bem mais velhas que ele. E começa aí uma série de bullying muito pesada com ele, com o Jack. Foi forte. E assim, é muito forte, é algo que te faz realmente chorar ao ver aquela cena, porque você sente aquilo. E o Aug, dentro dessa situação, ele se vê como se ele não estivesse ali, como se ele estivesse imerso naquela situação, sem saber como agir e nem entender direito o que está acontecendo, como é que eu vou me defender, como é que eu vou sair dessa situação. E é justamente nesse momento que esses três amigos voltam, por terem também percebido esses outros, e defendem eles com unhas e dentes, assim. E quando acaba toda essa cena, é muito interessante ver o acolhimento que eles fazem ao Aug, por conta que aquilo é algo que mexe muito com ele, e ele fica muito abalado. De todos os bullying que ele sofre, de todos é o que ele fica mais sentido. E ele precisa de um colo, simplesmente, naquele momento. E é algo que esses
essas crianças que nem estavam tão amigas assim dele, dão para ele naquele momento. É algo até fraternal, como eu poderia até dizer. E eu acho bonitinho que depois, quando eles voltam ao acampamento, quando a situação acaba, ele fala que é como se ele tivesse a própria guarda dele. Que os amiguinhos dele, assim, na pureza deles, de criança, eles veem a única forma de defender o amigo deles, que é fazer uma guarda em volta do Aug. Então, eles ficam nessa guarda em volta deles, e é assim, tão bonito ver essa amizade começando a partir dali. E depois, quando o senhor Bufanza, que é o nome do diretor da escola, assim, é esse o nome, que é também um personagem assim, que eu acho essencial durante o livro, ele pergunta, ele fala para o Aug que entende que o Aug ele teve momentos ruins, né, do letivo, e que ele entende isso. E o Aug fala, realmente, e ele cita essa situação. E o Aug fala que até que teve algo bom nessa situação. E o diretor fica, como assim teve algo bom? Tipo, você sofreu bullying, foi algo tão ruim. E o Aug fala, porque eles me defenderam. Uhum. E essa palavra emociona muito, esse sentimento que ele teve da escola acolher ele, dos colegas de classe acolherem ele. E falarem, não, vocês não vão bater nele, vocês não vão fazer bullying com o nosso amigo. Então, é muito interessante ver como ele cativou o coração desses meninos que anteriormente praticavam bullying com ele, que antigamente julgavam ele pela aparência, que não queriam estar ao lado dele por conta da aparência dele, agora estarem defendendo ele de pessoas que também o estão julgando. Então, como ele, uma criança, ao cativar o coração de outra criança, conseguiu fazer essa mudança nela. E a segunda cena que eu me emocionei foi justamente por conta disso. E é a cena final do livro, assim. E o diretor da escola, eu até separei a frase, que eu acho assim, uma frase muito interessante da gente colocar aqui. Vou ler aqui, tá, gente? Ele fala assim em seu discurso. Você tenha separado aí, pode ler. Tá, que ele fala assim, o diretor. Coragem, bondade e amizade e caráter. Essas são as qualidades que nos definem como seres humanos e acabam por nos conduzir à grandeza. E como podemos mensurar a grandeza? A grandeza não estaria em ser forte, mas sim, grande é aquele cuja força conquista mais corações. Então, essa cena se torna especial para mim. Tô querendo chorar, né? Eu vou chorar na live. Eu falei a mesma coisa, que eu tava com medo de chorar nessa live, porque é algo que toca muito meu coração. E nessa cena, é uma cena que ele recebe uma medalha justamente por ele ter cativado tantos corações ali, desde os professores, funcionários da escola, os pais que nem conheciam ele, os pais de outros alunos, o diretor e até as crianças que faziam bullying com ele. Então ele conseguiu cativar aqueles corações com simplesmente o jeito dele, a pureza dele, e dentro de um cenário de tanto bullying, de tanta rejeição. Então, essa disseminação de amor, eu acho que é justamente o que explica o livro. É simplesmente, como fala a capa, extraordinário. Então, eu acho que isso que faz a gente se sentir tão tocado, tão acalentado por esse livro, sabe? E por isso que eu coloco sempre essas duas cenas como duas cenas que foram bem complementares e que me marcaram demais, né? Eu sei que o Bruno quer falar, mas só para não sair dessas cenas que você citou, são cenas lindíssimas no filme. Maravilhosa. A observação assim do como foi muito incrível no filme ver aqueles atores crianças, porque tinha cenas em que você podia sentir o choro daquelas crianças. Sim, exatamente. A cena com o Jack Will, que é uma cena de briga, né? Também não quero dar spoiler, que quando ele depois que ele vê que ele brigou, que ele agarra o professor e chora, aquilo acabou comigo, sabe? Exatamente, comigo também. Enfim, eu queria só ressaltar essas cenas que você falou no filme. Os atores, assim, arrebentaram. Eu me emocionei, enfim, o filme todo, né? Mas nessas cenas foi muito incrível. E o Bruno queria falar alguma coisa. Vocês falando, né, o quanto o amor é contagioso, né? É porque às vezes a maldade, o ódio tem um marketing muito forte. E a gente, às vezes, fica tímido, né? Sobre falar coisas boas, sobre propagar coisas boas. Mas o amor é tão, né, contagioso quanto o mal. Porém, é muito mais potente, né? Que as coisas ruins e que o ódio.
E aí uma outra coisa que me lembrou, né, na verdade uma provocação do que vocês estavam falando, é que muitas vezes o silêncio machuca tanto quanto palavras, né? Sim. Então a omissão, a indiferença em acolhermos quem está sofrendo ou defender quem está sofrendo, né? Então tem situações em que vai ser um dever a gente se intrometer para acolher ou para defender determinadas pessoas, né? Tem situações em que o nosso silêncio é cúmplice daquele que machuca, né? A gente precisa falar em muitos momentos, né? Você falou aí do É, silêncio, me lembrou de uma parte que o Og, a época do ano que ele mais gosta é o Halloween, porque ele pode se fantasiar e esconder o rosto, né? E ele fala, eu também não cheguei nessa parte no livro, mas no filme ele fala que é um dia em que as pessoas tocam nele, porque ninguém sabe quem que é ele por trás daquela máscara, porque tá todo mundo de máscara, fantasiado. uhum, Então ele, no filme ele passa, muita gente bate a mãozinha nele, tipo assim, né, pelo corredor da escola. Fala que é o único dia que as pessoas tocam nele. Em geral, as pessoas uhum, não tocam porque acham que é contagioso. Que A ele... necessidade da gente se posicionar nas nossas ideias, nas nossas pautas, né, nos nossos valores, a gente tem que se posicionar e ocupar espaços. A gente não pode silenciar vendo o preconceito, né, vendo o ódio. Né? A gente tem que bater de frente por meio da não violência, obviamente, mas a gente tem que uhum, falar também, tem que jogar nossa voz no sim. ar. Isso. Verdade. E eu acho que essa fala que você falou é muito representada em uma personagem, que é a Charlotte. Hum, Ela é ela que cria justamente essa frase de que a gente não basta ser amigável, tem que ser amigo também. No livro dela também, que tem o ponto de vista dela. E a gente vê nessa personagem justamente essa omissão, uhum. né? Assim, quando a gente vê ao longo do livro. Ela é uma garota muito gentil, mas ao mesmo tempo ela não se posiciona contra aquele bullying. Até no filme tem uma cena que não tem no livro, mas eu acho bem interessante para retratar essa questão da omissão dela. Foi quando ela tenta falar do Jack Will, uma situação que está acontecendo, só que ela tá com tanto medo que ela fala as escondidas para ele e olhando para um lado, para o outro, com medo de alguém ver. Então ela tem esse sentimento sabendo que isso é errado, esse bullying, sabendo que isso vai afetar aquela pessoa, que vai machucar, mas ao mesmo tempo ela é omissa. Não faz Ao mesmo tempo ela não faz nada. Por mais que ela tenha toda essa gentileza e bondade nela, ela não consegue superar essa barreira. Que é uma barreira que o Jack depois consegue ultrapassar também, que ele tem essa questão da omissão, mas depois, ao longo do livro, ele entende que é necessário ele ultrapassar isso. E a Charlotte ainda não teve esse desenvolvimento extraordinário. Assim, acredito que com certeza no ponto de vista dela, até por essa frase, esse preceito que ela criou, ela vai desenvolver isso. E é muito interessante também a gente ver falar sobre essa questão da omissão. E eu acho também que, como a autora perpetuou essa palavra de extraordinário, nos fala muito sobre isso. Que ela viveu uma situação que ela podia muito bem ter ignorado. Podia ter vivido aquilo, ok, foi uma situação da minha vida e não ter feito nada sobre aquilo. Mas não. Ela quis fazer alguma coisa que, de alguma forma, tentasse tornar aquele mundo um pouquinho melhor que seja para aquelas crianças que tinham aquela síndrome. E ela conseguiu, né? Porque hoje a gente está aqui falando, hoje a gente tem filmes sobre isso. Foi uma repercussão muito grande. Então, aí vem a fala do Bruno da importância da gente se posicionar. Sim, e esse livro foi usado em muitas escolas dos Estados Unidos, né? E eu acho que tinha que continuar sendo usado aqui no Brasil. Não Uhum, dá para usar o livro, passa o filme na escola, em alguma aula, sim, sabe? exatamente. Seria muito importante que isso fosse que isso fosse divulgado nas escolas, né? E a gente Uhum. tem 5 minutinhos, passou voando o tempo. Passou muito rápido. A gente tem mais 5 minutinhos antes do nosso tempo acabar aqui. Eu queria Sim. te perguntar mais duas coisas, Carol. É. Eu acho que a pergunta é por que outras pessoas deveriam ler esse livro? Eu acho que essa live já é a resposta. A maioria das vezes eu vou perguntar isso já para o final para as pessoas, eu falo, a live já foi a resposta. E se você tivesse que resumir esse livro em uma frase ou em uma palavra, qual seria? Então, respondendo de forma muito breve a primeira pergunta,
Eu acho que todo mundo devia ler ele, porque é um livro que vai te provocar mudança. A gente pode dizer isso com todas as palavras e certezas que ele vai te mudar. De alguma forma ele vai te mudar, você não vai sair ileso dessa mudança. Você vai terminar ele e vai ter uma percepção diferente do mundo. Ele vai te gerar diversos sentimentos. Claro que todo livro vai nos gerar diversos sentimentos, mas ele tem uma grandeza muito grande em como nos mostrar o amor, a empatia, o preconceito, a necessidade da gente estar ali para o outro. Então, eu acho que todo mundo devia ler pelo menos uma vez na vida ele, ou até ver o filme. Eu acho que, assim, é interessante a gente colocar também o filme aqui, por conta que ele passa muito a ideia do livro. Tem, claro, aquelas cenas que não vai ter no livro, mas os personagens, os atores passaram totalmente as emoções daqueles personagens. Então, eu recomendo também, quem não tiver oportunidade de ler o livro, tempo, ver o filme. E sobre uma frase que me marcou, justamente a frase da capa do livro. Eu acho que aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, que é você não julgar alguém pela capa. Nunca julgue alguém antes de conhecer aquela pessoa. Nunca deixe que aquele preconceito, que às vezes nem por mal a gente cria um preconceito, né, estabelecido sobre aquela pessoa, mas não deixe isso te consumir, não deixe isso virar como se fosse uma referência, como se fosse uma crença sobre aquele alguém. Tenta ultrapassar isso e olhar aquela pessoa de forma mais profunda e tentar se deixar permitir conhecer ela, deixar permitir falar com ela, né? Então, acho que seria essa frase que me marcou e que eu passaria para alguém que queria ler. Essa frase é o resumo perfeito do livro. Resumo perfeito do livro. Então, Carol, obrigada pela sua presença. Eu amei, me deu vontade de chorar. Eu também adorei. Na hora que você estava falando das cenas, eu fiquei lembrando. Leiam esse livro, gente, é muito lindo. Vejam o filme, também é muito, muito lindo. Leiam o livro antes, é sempre mais legal ler o livro antes do que ver o filme. Mas leiam o livro e vejam o filme, é realmente assim, uma história que marca muito a gente. E eu não sei você, mas eu terminei de ver o filme, né? E vou terminar de ler o livro ainda, com vontade de fazer coisa boa, sabe? De falar para as pessoas coisas boas, de falar para eles também, lerem também. Então é uma história que bota a gente para cima. E quando a arte faz isso com a gente, é incrível. Então, obrigada, Carol. Sigam o perfil da Carol, que ela posta vários conteúdos de psicologia. Para quem veio para essa live através da Carol e ainda não conhece a gente, também sigam lá o nosso perfil, Se a Poesia For Semente. Lá a gente posta muitas poesias. Toda sexta-feira tem conversa literária sobre um livro diferente. A próxima sexta-feira vai ser sobre poesias com a Cris Ávila. Ela vai falar dos livros dela de poesia. E na próxima é A Metamorfose, de Kafka. Lembrando que também tem conversas literárias lá no canal do YouTube, né? E também no IGTV, no próprio Instagram, os passados. Isso. Tem as lives passadas. O YouTube também é atrasado, porque eu ainda não consegui postar as últimas. Vou postar. E é isso, gente. Sejam muito bem-vindos para quem está chegando agora aqui no nosso Instagram. Sigam lá a Carol. E, Carol, muito obrigada. Valeu, Carol. Obrigada a vocês, gente. Obrigada a todos e todas que assistiram aqui com a gente. Um abraço. Tchau. Fiquem com Deus.